Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou mostrar o passo a passo dessa peça aqui, ó. Eu posso falar que ela foi o carro-chefe do meu ateliê quando eu fazia encomendas. Eu chamo ela de necessaire do bebê. Por quê? Aqui, ó, dá pra gente colocar lenço umedecido, bolsinho com zíper, que é bem bacana, né, pra ficar bem arrumadinho. Mais um bolso, que aqui você pode colocar troquinho de roupas, fralda e outras coisinhas que a mamãezinha quiser levar. E mais esse bolso extra aqui também com zíper. Alça, botãozinho aqui pra gente poder finalizar a peça. Ela é uma peça bem bacana, é vendável, garanto pra vocês que vocês vão vender bastante se vocês fizerem ela no seu ateliê. Bora lá pro passo a passo? Então, bora lá, gente. Bom, primeiramente a gente vai fazer o bolsinho da aba. Então, o que a gente vai precisar? De bagum, tela, zíper, cursor e viés. Gente, eu vou deixar as medidas todas durante o vídeo e também na descrição do vídeo, tá bom? Pra não ter dúvidas. Então vamos começar aqui, ó, pela tela. A gente vai passar um viés. Primeiramente aqui, ó, eu tô usando um viés que ele já é dobradinho, já é um viés pronto, tá? Então a gente vai passar uma costurinha nessa parte aqui, ó. Tá bom? Unindo o viés com a tela. Fica desse jeitinho aqui, ó. E agora o que a gente vai fazer? Vai dobrar aqui, ó. Vamos vincar aqui esse viés pra gente poder colocar o zíper aqui dentro. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer uma costurinha aqui, ó, com o viés, encaixando o zíper aqui dentro. Vamos passar uma costurinha aqui em cima primeiro. Feito essa primeira costura aqui, a gente vai fazer uma costurinha aqui embaixo. Pronto, vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Agora, a gente precisa passar um viés nessa parte aqui de cima do zíper. Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou vincar o viés. Então, é o tamanho mais ou menos aqui que eu preciso. Vou unir essa parte aqui, ó, com o zíper. Desse jeitinho. Vamos passar uma costurinha só nessa parte aqui de baixo, tá? Não vai ser nas duas partes, só nessa daqui por enquanto. Certo. Agora a gente vai pegar o nosso bagum e vamos fazer aqui, ó. Vou marcar aqui mais ou menos, ó, um dedo pra baixo. Vou fazer um pontinho aqui de caneta. Vou unir essa parte aqui que nós fizemos com o bagum. E vou passar uma costurinha aqui nessa parte de cima do viés onde a gente não tinha costurado. Certo? Vai ficar assim a peça. Agora a gente já pode colocar o cursor. O cursor aqui a gente abre a pontinha, encaixa um dos lados, encaixa o outro, puxa até o meio, certo? Vai ficar assim a nossa peça. Agora a gente vai passar uma costurinha aqui em toda a volta, tá bom? Nota que ficou todo esse espaço aqui sobrando, é proposital. Por quê? Como é tela e ela tem esses furinhos aqui, se a gente deixasse ela sob medida, deixasse ela certinho, na hora de finalizar essa peça aqui, poderia correr o risco de ficar faltando tela. Então, por isso que eu corto sempre maior. Aí, agora sim, a gente tira o excesso. Aqui é o lado da aba. Então, aqui, ó, é o tecido que você escolheu com a sua estampa preferida, né? E aqui ele já tá estruturado, eu já deixei pronto para poder adiantar pra gente no vídeo. Então aqui eu tô usando um TNT de 100, gramatura de 100, mas você pode estar usando manta, pode estar usando TNT de 150, o que for mais em conta pra vocês. Pra mim, tá sendo o TNT, então por isso que eu tô usando. Aí o que a gente vai fazer? Vai unir essa peça aqui com esse daqui. A gente ajeita aqui tudo bonitinho, né? Unindo as peças aqui, pra gente poder fazer uma costurinha em toda a volta.
Aqui, gente, lembrando que é só uma costurinha de segurança, tá? Só pra poder unir as peças. Então, eu não uso um pezinho de máquina, só tô fazendo uma costurinha na pontinha, tá? Aqui embaixo, a gente vai fazer uma marcação pra arredondar as pontas. Então, é só um dos lados, tá bom? Lembrando que é na parte de baixo, que é onde a gente vai abrir a aba. Então, se atentem também com a estampa de vocês, tá? Pra não correr o risco de fazer de ponta cabeça. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. E vou arredondar. Dos dois lados. A gente recorta aqui o excesso, né? Ficou. Finalizar agora essa peça, o que a gente vai fazer? Vamos passar um viés em toda a volta. Então aqui é a mesma coisa. Como meu viés já é pronto, eu só vou dobrar aqui ele ao meio, até onde eu vou usar mais ou menos, e vou passar o viés aqui em toda a volta da peça. Passado o viés em toda a volta, o que a gente vai fazer agora? Gente, agora com o bolso pronto, o que a gente vai fazer? Vai marcar o meio aqui da peça. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui no meio. E uma marcaçãozinha aqui nessa parte também. A gente vai unir essas duas partes aqui. Certo? Vai ficar assim. Aí, a gente vai pegar um zíper. O dentinho do zíper eu vou colocar virado para a estampa que eu tô utilizando. Então, eu vou colocar ele aqui em cima, ó. A gente vai montar um sanduichinho para depois passar uma costura de uma vez com tudo junto. Certo? Vou pegar o bagum. Pra quem já sabe ou não sabe, o bagum ele tem dois lados. Tem esse lado liso e tem esse mais áspero aqui. Eu vou pegar o lado liso e vou colocar virado para a estampa também. Aí, eu vou virar pra minha peça e vou passar uma costurinha aqui, ó. O pezinho de máquina vai ter que encostar aqui no dentinho do zíper. Por quê? Se eu fizer uma costurinha muito aqui em cima, ele vai ficar mostrando todas as costuras anteriores. Então, o que eu tenho que fazer? Encostar o pezinho de máquina aqui no dentinho do zíper. Deixa eu dar uma conferida aqui se costurou tudo certinho. Ele vai ficar assim, ó. Aí, o que a gente faz? Une essas duas partes aqui, ó. Só pra ele não correr o risco de ficar escapando. E vamos passar uma costurinha aqui nessa parte aqui, ó, com um pezinho de máquina. Bem aqui, ó. Ela vai ficar desse jeitinho aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai reservar essa parte aqui e vamos fazer a parte do bolso que coloca o lenço umedecido. Eu tô usando um TNT também, só que aqui eu cortei ele bem maior, tá vendo? Ele é bem maior do que a peça que eu preciso. Por quê? Na hora que a gente for fazer aquela partezinha do meio do buraquinho, aqui do furinho, ele não fica faltando nada pra gente poder fazer o acabamento da peça. Tem um molde que minha esposa fez pra mim em MDF. Aí eu coloquei aqui, ó. Marquei aqui certinho. Ah, lembrando, fazendo sempre do lado avesso da peça, tá? Aí a gente vai colocar aqui, centralizar direitinho e vai fazer a marcação de caneta, certo? E a gente vai passar a costurinha em toda a volta aqui dessa marcação que a gente fez agora. Agora a gente vai cortar esse miolinho aqui. Feito isso, a gente vai fazer um piquezinho aqui, ó, vários piquezinhos aqui pra poder facilitar na hora da gente virar.
gente vai virar a nossa peça. Certo? Agora a gente vai passar uma costurinha com um pezinho de máquina aqui em toda essa volta aqui, tá bom? Pronto, ficou assim, ó. Agora a gente vai fazer uma costurinha aqui e aqui dos lados pra poder segurar a peça no TNT. Pronto, ficou assim. Agora, o que a gente vai fazer? Vou passar uma costurinha nessa parte aqui, unindo aqui com a peça. Vou dobrar aqui, vem cá, né? Pra gente poder colocar o zíper. A gente vai colocar o zíper aqui. Desse jeitinho. A peça vai ficar desse jeito. Aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos passar a viés aqui em cima também. Ficou assim, tá vendo? Agora aqui, ó, essa outra parte aqui, que a gente vai fazer? Vai unir aqui, ó, caixinha de leite com caixinha de leite. E vamos passar uma costurinha nessa parte aqui de cima do viés. Isso aqui bem costuradinho. Vamos colocar um cursor aqui. Mesma coisa, abre um dos lados, encaixa uma parte, encaixa a outra parte. Prontinho. Bom, agora o que a gente vai fazer? Uma costurinha aqui e embaixo. Costurinha de segurança, né? Prontinho, ficou desse jeitinho. Agora, o que a gente vai fazer? Tirar esse excesso aqui de zíper, né? Essa parte aí que a gente havia reservado, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse lado aqui da estampa, vou unir estampa também. Então, vai ficar estampa com estampa. E vou colocar aqui em cima, ó. Aí, eu vou virar a peça pra mim, porque agora eu vou colocar o bagulho. Então, ele vai ficar liso com liso, os dois do mesmo lado. E vou colocar aqui em cima a parte do zíper. Virar novamente e vou passar uma costura igualzinha da outra vez, um pezinho de máquina próximo do dentinho do zíper. Fica desse jeitinho, a gente vira aqui a peça. Pegar o baú. Vou segurar aqui e vou passar uma costurinha aqui de acabamento aqui em cima. A gente enrola aqui pra não atrapalhar a gente na hora de costurar. Aí agora a gente coloca o nosso zíper. Gente, cuidado pra não fazer igual eu, tá? Colocar um zíper de um lado e zíper do outro. Eu vou tirar esse cursor aqui e
E vou passar no mesmo sentido do bolso aqui pra ficar todos do mesmo lado, tá bom? Vou ter que desmanchar aqui, ó, costurinha, é bem rapidinho. Vou colocar ele daqui pra lá. Prontinho, agora ficou todos do mesmo lado. Agora o que a gente vai fazer? Unir as peças, tá bom? Unir as partes aqui da peça. Então, tecido com tecido. Vou colocar um monte de clipes aqui pra ficar tudo bem unido. Uma costura em toda a volta da peça. Lembrando que aqui embaixo do bagulho, aqui no meio, ó, a gente não vai passar uma costura. Por quê? Pra poder desvirar a peça. Então, o que eu falo pra vocês? O que eu peço aqui, ó? Você não faz uma costura muito próxima, que deixa um espaço maior. Porque se a gente deixar o espaço muito pequeno, na hora de desvirar essa peça, gente, é uma luta. A gente se mata e não consegue desvirar a peça. Então, deixa um espaço maior aqui, ó. Costura só esses pedacinhos aqui, fazendo retrocesso também, porque senão depois ele rasga. Deixa esse espaço maior aqui para poder facilitar na hora de virar a peça, tá bom? A costura você vai fazer com um pezinho de máquina. Lembrando que eu falei que as costurinhas que a gente fez só foi na pontinha, né? Então agora o que a gente precisa fazer? Cobrir todos esses restos de costura. Então a gente vai passar com um pezinho de máquina sempre aqui pra baixo, tá bom? Depois dessa costurinha aqui. Certinho, costurinha feita, tudo ok. Agora o que a gente vai fazer? A gente precisa colocar uma alça. Gente, eu não tinha alça pronta, acabou minha alça, então eu improvisei essa alça aqui pra poder fazer o vídeo pra vocês, com um pedaço de manta que eu tinha, encapei a manta e fiz uma alça aqui. Mas vocês podem usar a alça pronta, que é muito mais fácil e muito mais rápido, né? A gente vai ajustar aqui, ó. Eu vou passar uma costurinha bem aqui com um pezinho de máquina. Tirar esse excesso de material aqui, né? Desse lado aqui é a mesma coisa, vai ficar assim, a gente passar uma costurinha aqui, tá? Um pezinho de máquina. Tirar o excesso de material. Aqui embaixo é o seguinte, gente, eu não costuro individualmente essa parte aqui e costuro essa parte aqui. Eu não costuro eles separados, eu costuro eles juntos. Por quê? No finalzinho a peça vai ficar com um acabamento mais bonitinho, sabe? Igual de bolsa mesmo. Fica bem bonitinho. Vou colocar um clipe aqui só pra segurar, que já tá arrumado. E aqui é aquela outra ponta da alça. Vou pôr ela aqui pra dentro. Ficou só a pontinha dela pra fora, tá vendo? Aí o que eu faço? Empurro aqui assim, ó. E grudo as duas aqui. Vou passar uma costurinha aqui, um pezinho de máquina. Deixa eu pegar o excesso de material. Do outro lado a mesma coisa. Aqui. Dobra esse meio aqui. Vou ajeitar esse lado aqui primeiro, mais fácil. Empurro aqui. E vou unir essas duas partes.
e passar uma costura aqui com muita luta e muita garra, mas a gente consegue. A peça tá grossa, um pouco mais difícil. Agora é a hora da gente desvirar a peça. Assim, parece que não sai nada, né? Mas sai. Vai puxar o cursor aqui e vai abrindo por partes. Costuradinho, tudo bonitinho. Agora o que a gente vai fazer? O fechamento interno aqui da peça. Pronto. Finalizado. Agora vamos desvirar a peça de novo. Pronto, agora a gente vai colocar um botãozinho Rita aqui, tá? Então aqui é a mesma coisa, eu vou vincar aqui a aba no meio. Fazer uma marcaçãozinha aqui bem simplesinha de caneta. Furadura aqui. O botãozinho Rita, cor de rosa. Com o botão, dá uma pressionada aqui, ele marca pra mim. Prontinho, gente, a nossa peça ficou assim. Bom, gente, aqui tá a nossa peça finalizada. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Não deixe de dar aquela curtida no nosso canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo, deixar aí nos comentários o que vocês acharam da peça, se tem sugestões, que é muito importante a opinião de vocês, certo? Então, tchau, tchau, até a próxima!